Nós estamos, então, nessa série sobre favor. Essa série maravilhosa. Favor, por quê? Porque a palavra graça na Bíblia quer dizer o favor não merecido que vem sobre nós, o favor de Deus. E hoje, eu espero que você não se espante com o tema da mensagem de hoje, mas hoje o tema é graça versus desgraça. O que quer dizer a palavra desgraça? A palavra desgraça quer dizer isso mesmo, falta de graça, desfavor, azar, acontecimento lamentável, funesto ou infortúnio. Então vamos ver alguns inimigos da verdadeira graça de Deus. A primeira é a desgraça do legalismo. A desgraça do legalismo. Interessante quando você vê a reação de Jesus, as palavras mais duras dele não eram contra os pecadores, as prostitutas, muito pelo contrário, ele sempre tinha as palavras de amor, de carinho, de aconchego, de perdão para essas pessoas. As palavras mais duras de Jesus, vez após vez, foram contra os religiosos que estavam querendo impor regras e legalismo em cima do povo. Em Mateus 23, 25 em diante, ele diz: ai de vocês, escribas e fariseus, que eram os homens mais religiosos da época, hipócritas, porque vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas esses por dentro estão cheios de roubo e de glutonaria. Fariseu cego, limpe primeiro o interior do copo, para que também o seu exterior fique limpo. Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês são semelhantes aos sepulcros pintados de branco, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda a podridão. Assim também vocês por fora parecem justos aos olhos dos outros, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e de maldade. E o que mais entristecia Jesus acerca desses fariseus é que, além deles serem falsos, hipócritas, eles aparentavam ser religiosos e eles oprimiam o povo com muitas regrinhas religiosas. Muitas regrinhas religiosas. Isso hoje em dia se repete muitas vezes em muitas igrejas chamadas cristãs, que são bem intencionadas talvez, mas estão cheios de legalismo, de regrinhas, de usos, de costumes. Em Lucas 11:46, Jesus respondeu: ai de vocês também, intérpretes da lei, porque sobrecarregam os outros com fardos superiores às suas forças, mas vocês nem sequer com o dedo tocam nesses fardos. Agora, olha essa história aqui, muito interessante. Quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção. Outro texto paralelo da Bíblia fala que era um jovem, correu na sua direção. E se jogou, se pôs de joelhos diante dele. E lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que você me chama bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos. Agora, o homem perguntou: como faço para herdar a vida eterna? Jesus não disse que era através dos mandamentos que ele herdava a vida eterna. Jesus só afirmou: você conhece os mandamentos. Por quê? Porque o homem estava achando que era através do legalismo, da obediência toda, que ele ia herdar a vida eterna. E Jesus só reforça isso para ajudar aquele homem a entender que ele precisava de algo maior. Veja bem, Jesus disse: você conhece os mandamentos: não matarás, não furtarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. E ele declarou: mestre, a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Jesus olhou para ele e o amou. Falta-lhe uma coisa, disse ele: vá, venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois, venha e siga-me. Diante disso, ele ficou abatido e afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Agora, olha só, ele era muito, muito rico
E essa riqueza, obviamente, serviu de uma idolatria na vida dele. Ele colocou isso antes de Deus. Antes de Deus. Por quê? Porque na hora que Deus falou, abra mão, não. Porque ele estava quebrando o primeiro dos 10 mandamentos. Qual o primeiro dos 10 mandamentos? Não terás outros deuses diante de mim. Ele já estava quebrando. Primeiro dos mandamentos. E era isso que Jesus estava querendo mostrar-lo. Pelas suas próprias obras, você nunca vai conseguir. Você nunca vai conseguir. Ele já estava quebrando esse primeiro mandamento. Mas eu quero te mostrar duas coisas aqui interessantes nesse texto. Olha o versículo 21. Jesus olhou para ele e o amou. Interessante. Esse homem, assim como os fariseus, estava achando que pelos seus próprios méritos ele conseguiria a salvação. Só que esse homem era vítima, porque ele era sincero. Ele estava querendo realmente fazer tudo certo. Os fariseus eram hipócritas, então para eles que estavam impondo o legalismo nas pessoas, Jesus tinha palavras muito duras. Mas para uma vítima do legalismo, Jesus o amou. Jesus teve compaixão dele, porque ele era vítima desse tipo de legalismo. Outra coisa que eu quero que você note, versículo 22 fala assim: diante disso, ele ficou abatido e afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Agora, quantas vezes a gente já ouviu alguém, talvez até pregar, esse homem se afastou de Jesus para ir direto para o inferno, rapaz. Para ir direto para o inferno. Mas, você sabia que muitos dos cristãos da igreja primitiva corria uma história que tem até uma certa base na Bíblia, como eu vou te mostrar, e uma base na história, porque na igreja primitiva, alguns poucos séculos depois disso, já então era muito comum essa história. Sabe que dizem que ele se afastou nesse momento, ficou muito triste, mas depois ele se arrependeu profundamente. Profundamente. Porque diz essas histórias, e como eu vou te mostrar, a própria Bíblia dá de entender isso também, que esse jovem rico era o João Marcos. O João Marcos, que escreveu o livro de Marcos. Por isso que ele conta detalhes aqui que os outros não contam. Que ele se ajoelhou, que Jesus olhou para ele e o amou. Ele conta esses detalhes porque era ele mesmo, esse que escreveu o livro de Marcos. E diz a história que ele se arrependeu tão profundamente. E ele falou, que besteira que eu fiz. Que coisa horrível. Eu deixei de seguir Jesus por causa dessas riquezas. E que ele se arrependeu profundamente. E que ele realmente vendeu todos os seus bens, todas as suas propriedades. Deu dinheiro para os pobres e veio atrás de Jesus. Veio atrás de Jesus enquanto Jesus ainda estava vivo. E ele conta um detalhe que nenhum outro dos evangelhos conta. Olha esse versículo aqui, Marcos 14, 51. Um jovem, coberto unicamente com um lençol, seguia Jesus. Eles o agarraram. Eles o agarraram. E o versículo até continua, eu que não coloquei, peço até perdão, vamos acrescentar depois, porque aí fala assim, eles agarraram, seguraram no lençol e ele saiu nu. Saiu correndo nu, sem nada, que para o judeu era uma maior vergonha do mundo, sair correndo nu. Agora, aliás, para todo mundo era, ou pelo menos devia ser. Hoje não sei se para todos é. Mas, deixa eu falar uma coisa. Por que ele conta esse detalhe? É um detalhe muito interessante. Lá no escuro do jardim do Getsêmani, quem que viu isso, além dos soldados? Só esse jovem mesmo. Quase com certeza era esse João Marcos, esse mesmo jovem. Por quê? E essa palavra palençol aqui, pesquise depois, não agora, para não te distrair.
Mas essa palavra no grego é um tipo de tecido que eles usavam por baixo da roupa. Os ricos que usavam esse tipo de tecido debaixo da sua roupa. E ele estava seguindo Jesus. O que ele estava fazendo? Dormindo, porque era noite. Quando dormia, os ricos usavam isso como tipo de pijama. Agora o cara acorda, estão prendendo Jesus, ele sai correndo só de pijama, só com esse lençol caríssimo, essa roupa interior caríssima. Ele vai correndo, os soldados vêm, pegam a roupa e ele sai nu. Agora, por que ele ainda estava com aquela roupa? Porque era a única coisa, talvez, que ele ainda tinha, que era a roupa dele. Porque todas as outras coisas ele tinha já vendido e dado o dinheiro para os pobres. Agora, interessante porque, bem depois, o primo dele, Barnabé, se torna um dos grandes apóstolos. E a Bíblia faz questão de dizer que era o primo dele. E Barnabé era também muito rico, porque ele tinha uma propriedade num local caríssimo, que ele doou para a obra de Deus. Mas a própria Bíblia também diz que a mãe de João Marcos, que também se chamava Maria, não se confunda com as outras Marias, mas a mãe de João Marcos, ela, tudo indica que era muito rica, porque somente os ricos que tinham casas muito grandes, e a casa dela era um dos locais principais que eles usavam, que a igreja de Jerusalém usava para suas grandes reuniões de oração. Prova é que quando Pedro foi preso, que o anjo foi e soltou Pedro da prisão, e o anjo falou, olha, eles estão orando lá na casa da Maria. Era Maria, mãe do João Marcos. Pedro vai lá e bate na porta, lembra aquela história? Aquela casa enorme, porque era uma mulher muito, muito rica, que é a mãe desse João Marcos. A Bíblia que fala que era mãe dele. Então, você sabe a história. Ele se tornou discípulo do apóstolo Pedro. Prova que o evangelho segundo São Marcos, alguns creem que foi o primeiro evangelho escrito. Bem no começo, nos primeiros anos, que João Marcos colou em Pedro. E Pedro, então, passou para ele o livro de Marcos. Só que quem escreveu mesmo não foi Pedro, foi Marcos. E é interessante que no livro de Marcos, mais do que 40 vezes, o João Marcos usa uma palavra interessante. Essa palavra aqui, olha, Marcos 1,18. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Ele usa essa palavra imediatamente mais do que 40 vezes. Na palavra grega, ela é traduzida em outras palavras em português, mas no grego é a mesma palavra, mais do que 40 vezes, que é a palavra eutheos. E essa palavra quer dizer isso mesmo, imediatamente. Sabe por quê? Porque o Marcos arrependeu-se tanto. Poxa, por que eu não fiz como os outros, que deixaram as redes imediatamente? Por que quando Jesus falou para mim, deixa as suas riquezas, e por que eu não deixei aquele Deus falso imediatamente? Então, você vê que ele ficou fissurado com essa palavra imediatamente, porque ele aprendeu muito bem a sua lição. Não deixe para depois o que você imediatamente deve fazer hoje. Diga, por favor, eutheos. Imediatamente, amém? Então, esse é o quadro que Jesus pinta contra o legalismo a favor da verdadeira graça. Por isso que ele diz, venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, ele está aqui pondo um contraste entre ele e os fariseus, porque ele diz, tomem sobre vocês o meu jugo, porque os fariseus tinham o que eles chamavam o jugo da Torá. O jugo da Torá eram tantas leis, tantas regrinhas, e Jesus disse, não aceite esse monte de legalismo em cima da sua vida. Venham a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados de legalismo, de regrinhas religiosas, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo, não o jugo da Torá.
e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração. E vocês acharão um descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O segundo inimigo da graça é a desgraça do hedonismo. Hedonismo significa a busca excessiva do prazer como o bem supremo. A busca excessiva do prazer como o bem supremo, como o alvo maior da vida. Eu sei que o John Piper fala sobre o hedonismo cristão, no sentido que quando você faz a vontade de Deus acima de tudo, você alcança o maior prazer acima de tudo. É verdade. Não estou me referindo aqui ao hedonismo cristão. Estou me referindo ao hedonismo mesmo. Olha o que Judas fala no versículo 4, que Judas só tem um capítulo. Ele diz, pois alguns homens que não temem a Deus entraram no meio da nossa gente, sem serem notados. Eles torcem a mensagem a respeito da graça do nosso Deus, a fim de arranjar uma desculpa para a sua vida imoral. E é o que está acontecendo hoje em dia. Muitas pessoas pegaram essa mensagem maravilhosa da graça de Deus e falam assim, eu já não estou perdoado, presente, passado e futuro, então posso pecar à vontade. E estão praticando imoralidade, e estão ignorando sua consciência, e estão falando, não, Deus já me perdoou, presente, passado e futuro, então eu posso agora ir adultério, e trair na sua esposa, e cometem pecado, e imoralidade, e todo tipo de coisa errada, e eles não estão nem aí. Não estão nem aí. Sabe por quê? Porque eles foram sucumbidos, vencidos por essa desgraça do hedonismo. Por essa desgraça do hedonismo. E o Judas continua, ele diz, eles torcem a mensagem a respeito da graça do nosso Deus, a fim de arranjar uma desculpa para a sua vida imoral. E também rejeitam Jesus Cristo, o nosso único mestre e Senhor. Como que eles rejeitam? Através das suas ações, com suas palavras. Não, eu amo Jesus, mas são hipócritas, são hipócritas. Há muito tempo que as Escrituras Sagradas anunciaram a condenação que eles já receberam. E o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, em Tito, ele diz, pois Deus revelou a sua graça para dar a salvação a todos. Essa graça nos ensina a abandonarmos a descrença e as paixões mundanas e a vivermos nesse mundo uma vida prudente, correta e dedicada a Deus. Então, se a pessoa está cheia da graça de Deus mesmo, essa graça vai empoderá-la para viver uma vida santa, entendeu? Vai empoderá-la para viver uma vida prudente, correta e dedicada a Deus. Enquanto ficamos esperando o dia feliz em que aparecerá a glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, foi Ele quem se deu a si mesmo por nós, a fim de nos livrar de toda maldade e nos purificar, fazendo de nós um povo que pertence somente a Ele, que se dedica a fazer o bem. Então não caia nessa mentira do maligno, meus amados. Não caia nessa mentira do maligno. Não porque está debaixo da graça, tu pode pecar e tal. Olha, não é assim. Se você está debaixo da graça de verdade, então você está transformado, você está empoderado, você é uma nova criatura, você agora pode andar em vitória contra todo o mal, contra todo o pecado, e você é um mais que vencedor em nome de Jesus. Se você estiver debaixo da graça, você então está tomando posse que você já morreu para o pecado não tem mais domínio sobre você. Você é perdoado sim, mas você também é empoderado para viver uma vida de vitória. Uma vida de vitória, glória a Deus. Terceiro lugar, a desgraça da culpa não resolvida. Agora é interessante aqui, quando se fala da culpa não resolvida. Primeiro caso que eu vejo é esse caso que eu acabei de falar. A pessoa peca, mas ela fica com a consciência cauterizada, porque ela fala assim, não, estou debaixo da graça. Então ela ignora a consciência culpada, ela ignora isso e fala, não é errado não, estou debaixo da graça de Deus. Então, nós temos que ver nessa culpa não resolvida 3 mentiras interessantes e muito horríveis
que o diabo joga em cima dos cristãos. Tá? Primeira mentira: se sou cristão, qualquer sentimento de tristeza em relação a algum pecado cometido é do maligno. É do maligno. Não, estou debaixo da graça, então é para rejeitar qualquer sentimento. Você pecou? Não é para ficar triste não, irmão. Você está debaixo da graça. Você já foi perdoado, presente, passado, futuro. Olha como é uma verdade. Mas quem disse que não é para ficar triste quando você pecou? Quem disse que não é para ficar triste? E a Bíblia mostra que pessoas que acreditaram nessa mentira cauterizaram a consciência e acabaram não ficando tristes mesmo. E aí corre o risco. Corre o risco. Que risco, pastor Amy? Você está falando que corre o risco até de perder a salvação? Corre, eu vou te mostrar. Deixa eu explicar uma coisa aqui. Eu vou aprofundar nisso agora. A pessoa pergunta, mas peraí, uma vez salvo não é sempre salvo? Sim e não. Olha o que a Bíblia ensina. Vamos ver o que a Bíblia ensina. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto, essa fé não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Tá? Então escuta bem, até a fé que está em você para apropriar-se da graça de Deus, não é sua, ela vem quando você ouve a pregação da palavra, a palavra que é milagrosa, ela que gera fé. Quando você ouve a palavra, a Bíblia fala, fé vem por ouvir e ouvir a palavra. Você ouviu a palavra, a fé veio. Aí vai depender de você, ou exercitar essa fé ou não. E você escolheu exercitar a fé. E você exercitou a fé e se apropriou da graça de Deus. Você foi salvo pela graça mediante a fé. Você não foi salvo pelas obras. Agora, olha o erro de muitos cristãos. Muitos cristãos, mas muito, pelas toneladas aqui no Brasil. Eles acham que quando você é salvo pela graça mediante a fé, a salvação é pela graça mediante a fé. Maravilhoso. Mas eu continuo salvo agora pelas obras. Porque se eu pecar e não arrepender, eu vou para o inferno. Agora, pensa bem, será que é lógico isso? Vamos supor um casal que é cheio de Jesus, apaixonado por Deus, quase nunca discutiram na vida deles, tá? Em vez em quando tem umas briguinhas, mas quase nunca. Todos os dois já entregaram a vida para Jesus, tá certo? Cheio de Jesus, estão dirigindo o carro, só que aquele dia o inferno entrou naquele carro. E eles estão discutindo e estão brigando feio, quase nunca brigam, mas dessa vez os dois estão em pecado mesmo, de falta de amor e talvez até alguns palavrões, enfim. E de repente um caminhão bate e os dois morrem antes de poder arrepender. E aí vão para o céu ou para o inferno? Para o purgatório. Pelo que a Bíblia ensina, não existe purgatório, né? A Bíblia fala que há só dois caminhos. Um é largo, conduz à perdição, e o outro é estreito, conduz à salvação. E aí? Foram para o céu ou para o inferno. Toneladas de crentes aqui no Brasil, eu diria, infelizmente, vão para o inferno. Não deu tempo para arrepender. Sabe por quê? Porque esses crentes não sabem e não entenderam que a salvação é pela graça mediante a fé e continua pela graça mediante a fé. Só porque eles pecaram naquele momento, eles não perderam a fé. Então ainda foram salvos. Porque a salvação não é somente recebida pela graça mediante a fé. Ela continua pela graça mediante a fé. E só porque estavam discutindo, eles não tinham perdido a fé viva em Jesus. Você está entendendo? Então eles foram para o céu. Claro que foram para o céu. Ah, pastor, quer dizer, então pode ficar pecando. Se eu não perder minha fé, eu vou para o céu. Sim, se você não... Aí que está. Se você não perder sua fé. E aí que está. Olha esse outro trecho aqui em Colossenses 1, 21 a 23. E vocês que no passado eram estranhos, inimigos do entendimento pelas obras más que praticavam, agora, porém, ele os reconciliou no corpo da sua carne mediante a sua morte, para apresentá-los diante dele, santos, inculpáveis
irrepreensível. Ele falou, você era pecador horrível, você entregou a vida a Jesus, você já é, diante de Deus, santo, inculpável, irrepreensível. Mas olha o próximo versículo. Se é que vocês permanecem na fé, alicerçados e firmes, não se deixando afastar da esperança do Evangelho, que vocês ouviram e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Então o que é? Se você vai continuar, claro, sempre santo, porque não é pelos seus méritos, é pela graça dele, é pela misericórdia dele, é pelo sangue dele. Você vai continuar santo, inculpável e processo, se é que vocês permanecem na fé. Não é permanecem fazendo tudo certinho, nunca pecando. É se vocês permanecem na fé. Ah, então, pastor Eibe, é só permanecer na fé. É isso mesmo, é só permanecer na fé. Agora, só que tem uma coisa. Olha esse outro trecho da palavra de Deus. 1 Timóteo 1,19. Mantendo a fé e a boa consciência, porque alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram o quê? Você sabe o que quer dizer naufragar, né? Naufragar na fé. Porque a pessoa ficou rejeitando a boa consciência. Não, sou salvo pela fé mesmo. E ela fica rejeitando a boa consciência. E ela peca e rejeita a consciência dela. Rejeita a consciência dela. Chega um ponto que ela começa a falar, nem sei se Jesus existe. Esse negócio. De tanto ela viver debaixo dessa graça barata, dessa graça falsa, ela chega a um ponto que ela fala assim, rapaz, eu acho que tudo isso é balela. Nem sei se é verdade esse negócio da Bíblia. Entendeu? E ela começa a perder a fé viva dela em Jesus como Senhor e Salvador da vida dela. A Bíblia fala, quando você fica rejeitando a boa consciência, por isso, se tem uma coisa que você deve proteger, é a sua consciência, meu irmão. Você pecou. Ah, pastor, eu me senti uma tristeza horrível por pecar. Glória a Deus. Isso prova bem provavelmente que você nasceu de novo mesmo, senão você não estaria sentindo triste. Isso é sua consciência. Então, arrependa-se. Então, qual é essa primeira mentira que nós estamos combatendo? Se sou cristão, qualquer sentimento de tristeza em relação a algum pecado cometido é do maligno. Isso é mentira, meu irmão, porque todo crente sério, se ele pecar, ele deve ficar triste, sim. Ele deve ficar triste. Agora, só que tem uma coisa. Arrependeu. Você se arrependeu diante de Deus. Então, na mesma hora, você deve receber seu perdão. Sua purificação. Porque você continua santo. Você já estava continuando. Você não perdeu sua fé, você continua santo, inculpável e irrepreensível. Ele já te perdoou presente, passado e futuro. É verdade. Você está tomando posse dessa realidade. Mas ao arrepender, o que você está fazendo? Você está falando, eu estou tomando posse, que eu continuo santo, inculpável, irrepreensível. Eu tomo posse. Obrigado, Senhor, porque o Senhor já me perdoou. Por isso que eu gostei do que um pregador disse. Ele falou, você pede perdão a Deus, não para ser perdoado. Mas você pede perdão a Deus porque você já foi perdoado. Você está tomando posse desse perdão que já pertence a você. Mas quando a pessoa não arrepende, ela está fazendo de conta como se fosse que ela não pecou e ela não está tomando posse desse perdão que é dela. Você está entendendo? Por isso que uma vez que você arrependeu, aí é errado você ficar resmungando tão triste. Ai, ainda estou tão triste que eu pequei. Deus não quer que você continue com essa tristeza depois de arrepender. Sabe por quê? Essa tristeza que abre a porta para as mentiras do diabo, para a depressão, para sentimento de culpa fora da vontade de Deus. Por isso que ele diz em 2 Coríntios 7,10. Porque a tristeza segundo Deus produz o quê? Arrependimento. Mas a tristeza do mundo produz morte. Em outras palavras, você pecou, você deve estar triste, se arrependeu, agora tome posse do seu perdão pelo amor de Deus e para de deixar o diabo te condenar, porque o diabo quer que você continue triste para gerar morte em sua vida, para você se afastar de Deus. Olha, quando Adão pecou, não foi Deus que se afastou de Adão,
Foi Adão que se afastou de Deus. Deus foi atrás de Adão. Deus está querendo que você se arrependa e receba o perdão e o amor e a purificação que Ele tem para você. Segunda grande mentira que o diabo joga é essa aqui, olha. Eu já pequei mesmo. Minha consciência está culpada. Então, mais um pecado não vai mudar muita coisa. Já pequei mesmo. Eu já errei mesmo. O que é mais um pecado? Já pequei. Essa pessoa não está entendendo que se ela só arrepender, ela recebe o perdão e a purificação completa, instantânea. Isso já leva para a terceira mentira. Olha essa mentira aqui, como ela é cruel. A graça de Deus é como um plano de saúde. Tem um tempo de carência. Então, tudo bem, Deus me perdoou. O plano de saúde não é assim, você começa a pagar um plano de saúde, mas não tem uma carência, muitas vezes, de 1 mês, 2 meses, até você poder desfrutar daquilo. Então, você pediu perdão de Deus, mas não é imediatamente que eu agora senti a presença de Deus, pastor, porque acabei de pecar. Então, quer dizer que você está falando que a graça de Deus tem um plano de carência, né? Não, querido. Se você arrependeu agora você pode estar totalmente cheio da presença, da graça, do poder, da glória, da unção, da vitória, do poder de Deus em todas as áreas da sua vida. Porque a graça de Deus não tem carência, não tem plano de carência. Amém? Você entendeu o que eu estou falando? Uau! Eu não entendo como vocês não estão gritando, não estão batendo palma, não estão louvando, não estão glorificando a Deus. Aleluia! Então a mentira vai assim, olha, tudo bem, Deus me perdoou, mas não posso imediatamente também estar desfrutando da presença manifesta de Deus. Mentira do diabo. Você pode sim, imediatamente desfrutar da presença plena de Deus. Aleluia, aleluia. Olha esse texto, Hebreus 10, 19 a 23. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho, que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada. E tendo os nossos corpos lavados com água pura, apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Deixa eu falar uma coisa, eu fiz questão de pedir que colocassem no PowerPoint essa frase que Deus me deu. Não acredite na mentira do diabo. Receba agora a purificação e o perdão de Deus. E instantaneamente seja super purificado de todos os seus pecados, pelo sangue de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. E eu termino agora não com o inimigo da graça, mas com a solução de todas essas desgraças. É a graça da graça. João 1,16 diz, porque todos nós temos recebido a sua plenitude e graça sobre graça. Eu quero até que você faça isso, tá? Por favor, faça comigo. Fala assim, graça sobre graça. Fala de novo, graça sobre graça. Agora faz para alguém que está perto de você. Fala assim, graça sobre graça. Aleluia. Ah, vocês são maravilhosos. Dê uma forte salva de palmas para Jesus, amém? Em Romanos 5,17 fala assim, pela ofensa de um, e por meio de um só, reinou a morte. Muito mais, por favor, diga, muito mais. Os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça. Lembra que nós somos justos, perfeitos na presença de Deus, não pelos nossos méritos, mas porque nós recebemos o presente da justiça de Deus, o dom da justiça de Deus. Esses que recebem essa graça sobre graça, essa abundância de graça, esse presente de sermos a própria justiça de Deus. Olha que fala, reinarão em vida. E a palavra aí é sobre dominando como um rei sobre todas as circunstâncias. Uau! Diga assim, eu vou dominar
como um rei, se for mulher, uma rainha. Diga, como um rei, sobre todas as circunstâncias, pela graça de Deus. Aleluia, 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 aleluia. Eu estive agora reunindo com pastores das maiores igrejas ao redor do mundo. O pastor Sabá também esteve lá, e nossas queridas esposas, uma cada, respectivamente. Porque eu falei nossas queridas esposas, né? Aí, nós estávamos em Brasília, reunindo com pastores das maiores igrejas. Tinha um pastor de uma igreja enorme, enorme, num grande país muçulmano. Esse pastor tem sofrido horríveis perseguições. Ele é uma sumidade, um grande médico, um intelectual, mas um pastor apaixonado por Deus. Ele se mantém em contato com praticamente todos os países muçulmanos. Ele sabe o que está acontecendo. E nos contou algumas histórias recentes, coisas assim poderosas. Por exemplo, ele falou que ele no país dele, não vou falar o país, para não correr risco de eles sofrerem maior perseguição, porque isso tudo está saindo pela internet, vai para o nosso site da igreja, essas mensagens, você pode assistir de novo essas mensagens, de graça, pelo nosso site, viu? Pode assistir. Então, ele, nesse grande país onde ele é pastor, ele disse que ele falou, Senhor, eu sou um pastor, sou médico, mas eu queria que o Senhor convertesse alguém no nosso país aqui que fosse como Saulo de Tarso. Um desses xiitas mesmo, terroristas, tinham que converter para poder ganhar os outros para Jesus. Faça isso, Senhor. E não é que foi milagroso a conversão de um dos maiores líderes terroristas do mundo que residem naquele país. E isso aqui é bem recente, irmão, bem fresquinho, viu? Coisas recentes que estão acontecendo, para a glória de Jesus. Esse cara converteu, mas ele ainda estava, e agora, o que eu faço? E o que eu faço? Ele foi buscar Deus. Nesse momento, o segundo em comando, que era o braço direito dele, chegou e falou, chefe, temos uma nova missão, que falaram aqui, estão dizendo que nós temos que matar, é um cristão muito ungido, muito poderoso, que fica na capital, um pastor, nós temos que matá-lo, é para a gente assassiná-lo. Ele falou, companheiro, eu sei que você vai ficar assustado, eu não vou matar, mas ninguém assim. Eu agora me converti, eu tive encontro com Jesus, eu sou cristão. Outro terrorista muçulmano falou, o quê? Eu não estou acreditando meus ouvidos. Ele falou, eu sei, eu nunca teria acreditado também. Ele falou, eu só lhe peço que você faça uma coisa, volte para sua casa e faça essa simples oração. Jesus, se o Senhor for verdadeiro e realmente o Filho de Deus, porque os muçulmanos acreditam em Jesus, mas não creem que Ele é o Filho de Deus, creem que Ele é só um profeta. Se o Senhor for realmente o Filho de Deus, se manifeste a mim. Só faça essa oração. Ele falou, tudo bem, chefe, o senhor está mandando. Ele voltou para casa, fez a simples oração. Ele falou, acabou de orar, acabou de fazer a oração, sair da boca dele, a luz que ele estava, o quarto que ele estava encheu de luz, uma luz muito forte. E Jesus apareceu para ele. E Jesus disse, eu sou o Filho de Deus. E eu vim para salvar a terra. O cara se converteu também. Aí ele voltou para o chefe e falou, agora também sou cristão. Falou, e agora? O que a gente faz, chefe? O chefe falou assim, cara, vamos pregar, vamos falar de Jesus para os outros. Esse líder terrorista, ele era dono de uma mesquita. Ele converteu a mesquita numa igreja. E começou a pregar. Ele ganhou tantas milhares, isso é um fato, está acontecendo agora, está acontecendo enquanto eu falo com você. Ele ganhou milhares para Jesus, mas milhares na vila dele. Na cidadezinha onde ele mora, não existe mais nenhuma família lá na cidade toda que não tenha pelo menos um membro que já se converteu a Jesus. E era toda muçulmana antes. E agora, esse pastor amigo meu, eles ajudaram ele, porque a mesquita ficou muito pequena.
A mesquita que transformou em igreja ficou pequena. E fizeram uma grande igreja. E Deus está fazendo, nesse mesmo país, os próprios muçulmanos falaram, os intelectuais procuraram ele e falaram, nós muçulmanos não estamos sabendo o que fazer, porque já converteram 8 milhões de muçulmanos ao cristianismo no nosso país. Gente, é uma revolução que Deus está fazendo. E eu termino com essa pequena história que ele nos contou. Meu Deus, que história linda. Ele disse que a bolsa, o Ministério Bom Samaritano, não sei se muitos aqui já sabem disso, eles já trabalharam conosco, ajudando na Amazônia, fazendo os filtros. Esse Ministério Bom Samaritano é um ministério que por muitos anos foi liderado pelo Franklin Graham, o filho do Billy Graham. E esse ministério ajuda muito as pessoas pobres dos países em desenvolvimento. Então, lá nesse país muçulmano, eles receberam um container enorme, cheio de presentes na época de Natal, aqueles presentes de caixa de sapato, cheio de presente, então tem a caixa de sapato. Nós já recebemos isso na Amazônia também, caixa de sapato, que é para os meninos, que está cheio de brinquedos de meninos, e caixa de sapato para meninas, está cheio de brinquedo para meninas, boneca e tal. Então, aí eles, lá no país deles, mandaram para diversas ONGs muçulmanas. Vocês estão ajudando as crianças, vocês gostariam de graça, é uma organização cristã do Canadá, mas que estão oferecendo esses presentes de graça. Vocês gostariam de receber? Tudo bem. Aí eles chegam lá, nessas ONGs muçulmanas, dão os presentes para as crianças, cantam, adoram a Deus, abraçam, beijam as crianças. Só que eles chegaram num local muito sinistro. Era uma ONG, sim, para trabalhar com crianças, mas estavam preparando terroristas, porque essa ONG, trabalhando com crianças, quando eles foram falar assim, nós temos uns presentes aqui que foi mandado, eles falaram, o quê? Nós? Não, essa ONG aqui é financiada pela organização do Bin Laden. Ela jamais ia aceitar presente dos cristãos. Aí eles falaram, mas está aqui na lista, ó. Vocês aceitaram, está aqui, ó. Quando nós oferecemos. Ah, é? Tá, então é o seguinte, pode dar o presente para as crianças, mas nem pensa em cantar. Vocês estão com um instrumento aí, não pode cantar. Até porque os muçulmanos bem radicais, os terroristas mesmo, tem uma linha deles que não acredita em música nenhuma, nem música muçulmana. Eles são totalmente contra todo tipo de música, acho que é errado. Eles, não, tudo bem, foram dando os presentes para as crianças. Só que o gerente lá, o líder lá da ONG, viu os cristãos dando o presente e abraçando e amando as crianças. Ficou tão tocado, ele falou, não, tudo bem, vocês podem cantar uma música, só uma música. Aí eles começaram a adorar o Senhor, o poder de Deus desceu lá. Todos começaram a chorar, todos aqueles terroristas chorando, as crianças chorando. Aí voltaram e falaram, pode cantar mais uma. Choraram, mais uma. Cantaram tantas, adoraram muito tempo. Depois eles falaram, vocês voltam aqui? A gente volta. Voltaram, ficavam adorando, amando, abraçando as crianças. Aí esses chefes terroristas chegaram para eles e disseram assim, eu não estou entendendo. O chefe disse isso para eles. Nós odiamos tanto vocês, cristãos. Nós matamos vocês, nós odiamos vocês. E como que vocês podem nos amar tanto? Eles responderam, é a graça de Deus, é o favor de Deus, não merecido,
que Ele derrama sobre nós.